Olá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma teoria, que é a teoria da soma da inteligência. Tá? Em geral, quando a gente monta um grupo multidisciplinar de várias pessoas que pensam totalmente diferente, ou seja, você põe um biólogo junto com um matemático, junto com um físico, junto com um engenheiro, bom, você consegue agregar conhecimento. Isso é interessante. Isso é interessante. Agora, quando você pega um monte de biólogos, ou um monte de químicos, ou um monte de matemáticos, e soma o conhecimento deles, isso não é nada. Se eles têm uma formação parecida, isso não quer dizer nada. Só que a ciência se confunde. Os cientistas se confundem. Ok? Eu, por exemplo, trabalho sempre com equipes multidisciplinares. Ou seja, tem engenheiro eletrônico, tem físico, tem biólogo, tem químico, tem geógrafo, tem geólogo. Você junta pessoas, um grupo de pessoas, para você conseguir absorver o máximo de conhecimento de um assunto. Pessoas com vivências diferentes, com conhecimentos diferentes, isso agrega. Agora, se você coloca pessoas que têm um conhecimento muito parecido, a somatória delas não é importante ou não é relevante muitas vezes. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tenha dois pesquisadores que estão discutindo, ok? E de repente a gente vai pegar um exemplo aqui, tá? Um pesquisador que nem o Linus Pauling, aqui, tá? Ok, lá em cima, 150, por exemplo, tá ok? Um cara fantástico, fantástico. E ele tá, por exemplo, daqui na minha hipótese, fazendo uma discussão com outro cientista. Esse cara aqui, ó, cara feio, oh boy. E esse cara aqui fez química, mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma área, só que esse cara aqui tem que 80. E ele diz que a teoria desse cara aqui, com QI 150, está errada. E ele estava insistindo, sua teoria está errada. E esse aqui, não, minha teoria está certa. Aí ele fala assim, eu vou chamar um amigo meu que tem um QI mais alto do que o meu. QI 85, ele fala assim. E de repente ele chama um amigo dele. Esse outro careca aqui. O cara diferente. Agora tem dois caras contra um cara. Esse aqui com QI 150 e esse aqui com um QI 80 e um QI 85. Beleza? E esse aqui insiste, ele explica, olha, eu tô certo por isso, por aquilo. Mas esses aqui dizem, não. Na verdade, esse primeiro está certo. Os dois concordam que este cara está errado. E esse cara insiste, explica. E agora o cara com QI 85 fala, sabe uma coisa? Você é muito insistente, cara. Eu vou chamar um amigo meu que tem QI 90. E de repente, chega lá um cara aqui com cara de bravo. Ok? Agora temos 3 cientistas aqui, da mesma área, e um aqui. E o cara de bravo aqui resolveu dizer o seguinte, que este cara mais inteligente está certo, está errado. E esse cara explica, e os 3 então dizem o seguinte, nós estamos em 3 e você está errado. Mas ele explica tanto que o cara aqui resolve, não, eu vou chamar um amigo meu que tem QI 95. E chega esse cara aqui, esse bebum aqui. Então agora vão 4. E adivinha o que acontece? Eles dizem que este cara está errado. E de repente vamos somar. Chegou mais um cientista aqui. Agora eles estão em 5. E eles concordam que o outro cara está errado. Certo? E aí soma-se mais 1, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11, mais 1, 12, mais 1, 13, mais 1, 14. 14 caras dizendo que esse aqui está errado. Esse aqui explica. E os 14 dizem que ele está errado. Eles não entendem o que esse cara está dizendo. Aí eles falam, não, vamos chamar um super cientista. Vamos chamar esse amigo aqui, ó. Então,
Tá lá todos eles, né? E chega à conclusão que esse cara tá errado. Só que nessa minha história, esse cara está certo. Ele está certo. Ele tem um QI 150. Nenhum desses aqui tem QI 150, tem QI 120 no máximo. Aqui tem um cara com QI 150, ótimo, fenomenal. E todos esses estão errados, ó. Todos estão errados. Esse está certo. Só que vai aparecer o quê? Quando a gente olhar esse monte de pessoas aqui dizendo que o outro está errado, o que vai aparecer? Que eles estão certos e que este outro cara aqui está errado. Agora, vamos avaliar um pouquinho. Esse cara aqui, por exemplo, tem 2 prêmios Nobel. E aqui tem algum prêmio Nobel? Não. Não tem. Esse cara aqui inventou várias coisas. Esse aqui, alguém aqui inventou alguma coisa, incluindo esse Carl Sagan? Ninguém. Ninguém inventou nada, é? Não inventou. Então o inventor com 2 prêmios Nobel, um monte de méritos, etc, tal, tá errado. E esse monte de cara aqui tá certo. Faz sentido? Então vamos lá. Eu fiz um vídeo falando sobre a idade da Terra. A Terra tem em torno de 6.000 anos, certo? E alguém me falou o seguinte, mas espera aí. A comunidade toda de geocronólogos diz que a Terra tem bilhões de anos. E como é que você vai dizer que um cara tá certo? Então eu vou fazer o seguinte desafio. Seguinte desafio. Se você acha que a Terra não tem 6.000 anos e que o professor Dr. Robert Gentry está errado, e que lá na USP, por exemplo, você vai encontrar a resposta certa, você vai lá e pergunta. Pergunta ao professor o que você acha. A Terra tem 6.000 anos ou tem 4,5 bilhões de anos? E ele vai falar 4,5 bilhões de anos. Aí se pergunta assim, o senhor publicou, que nem o professor Robert Gentry, 4 artigos na Nature e não sei quantos na Science? Não. Tá bom. Dá para comparar o nível? Não dá. Vai para o próximo geocronólogo. Você publicou 4 artigos na Nature e não sei quantos na Science? Não, né? Tá bom. Entendi. Você acredita em 4 bilhões de anos, mas você não publicou nada na Nature, né? Tá. Vamos para o próximo. Pega o próximo geocronólogo. Você publicou não sei quantos artigos na Nature e na Science? Só na Revista Brasileira de Geologia. Entendi. Tá, mas você publicou em inglês. Tá bom. Uau. Tá, e assim você vai analisando. A hora que você encontrar um geocronólogo que publicou a mesma quantidade ou mais de artigos na Nature e na Science, que são as revistas top do mundo, aí você manda uma mensagem pra mim assim: encontrei um cara do mesmo nível, ele tá falando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Aí a gente começa a conversar. Mas até lá então, não. A gente tem que encontrar pessoas do mesmo nível, não é isso? Só um pouquinho perto, pelo menos, para comparar. Não é isso? Então, Robert Gentry, pesquisador que eu falei, a Terra continua tendo 6.000 anos, publicou um monte de artigos na Nature e na Science, e eu não conheço nenhum pesquisador no Brasil que publicou quantidade parecida de artigos na Nature e na Science. Nenhum. Zero bola. Então assim, no Brasil, ninguém vai dar uma resposta precisa. Agora, você pode procurar nos Estados Unidos, etc. tal. E quem sabe você não vai cair lá na sala de outro professor geocronólogo que acredita que a Terra tem 6.000 anos, né? Afinal de contas, teve um congresso sobre isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o criacionismo não é um mito, como é no Brasil. Nos Estados Unidos é considerado como algo bastante concreto, né? Tanto que um canal como o meu nos Estados Unidos, tem uns 1.000 canais que falam sobre o criacionismo nos Estados Unidos. Não é novidade aqui. Todo mundo acredita que a Terra tem 6.000 anos. Com exceção de um pessoalzinho que está saindo das universidades hoje que, sei lá, dos cursos de biologia, curso de, né, algumas coisas desse tipo. Mas a Terra tem 6.000 anos. 6.000 anos. Agora, vocês vão pegar e falar o seguinte: mas tem um monte de caras que diz que a Terra tem milhões de anos, incluindo o Carl Sagan. Tá, tudo bem, um monte. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Depende, sabe do quê? Da qualidade e não da quantidade. A somatória de pessoas com valor abaixo é o máximo, é o valor da pessoa maior, se são da mesma área. Mas não se compara com um gênio, que nem o professor Robert Gentry. Não se compara. Não dá para comparar. Então, é isso aí. Bom, a Terra continua tendo 6.000 anos. E quem tiver dúvidas sobre a idade da Terra pode continuar perguntando. Agora,
comparar, que nem o pessoal comparou pra mim, mandou um artigo de um cara que publicou num blog. Desculpa, publica na Science, publica na Nature. E aí a gente volta pra conversar. Hoje em dia os cientistas são assim, né? Tudo tem. Esse dado que você tem aí foi publicado em revista por boa, Qualis A, Qualis B, né? Que é a qualidade da revista. Ah, não foi? Então não é bom. De repente você esfrega um artigo, ó, Nature, ó. Melhor revista do mundo. Ah, mas revista não quer dizer nada. O que importa é livro. Ah, que é isso? Aí você esfrega um livro. Ah, mas livro não quer dizer nada. O que importa é revista. Ah, vamos ser consistente. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.